Olá, meu nome é Fabiana e sou professora do curso de Letras em Inglês na UTF-PR no campus Curitiba. Agradeço a oportunidade de participar do 8º CEPEL e parabenizo a comissão organizadora pelo evento. O trabalho que irei apresentar hoje é intitulado A Abordagem Multissensorial no Ensino e Aprendizagem de Leitura e Escrita Acadêmica em Língua Inglesa. O objetivo da apresentação de hoje é compartilhar com vocês o trabalho realizado pelo projeto de pesquisa e ensino com este mesmo título e apresentar o tema multissensorial para o ensino de segunda língua. Assim sendo, a minha fala está organizada em 3 partes. Primeiro, apresentarei o projeto de pesquisa e ensino. Segundo, falarei sobre o tópico o ensino multissensorial e abordarei o viés do ensino de segunda língua sob essa perspectiva. Por fim, discutiremos algumas implicações pedagógicas para o ensino de SLA. Como se trata de uma apresentação assíncrona, estou à disposição para responder perguntas, comentários e sugestões pelo chat do evento, bem como por e-mail disponível ao final desta apresentação. Comecemos pela contextualização desta pesquisa, isto é, pelo projeto de pesquisa e ensino. A primeira edição do projeto de pesquisa teve início com o edital 5/2019 do DALEM. As atividades iniciaram-se em novembro de 2019 e foram concluídas em julho de 2020. Durante esse período, nós tivemos uma bolsista e 4 alunos voluntários envolvidos no projeto, assim como eu, a coordenadora. Os bolsistas, assim como os voluntários, eram todos alunos do curso de graduação de letras em inglês. Os encontros foram semanais, quase todos online por causa das férias e depois por causa da pandemia. Cada aluno foi responsável por conduzir uma parte da discussão do conteúdo teórico e prático ligado ao projeto. O foco do projeto foi expandido na segunda edição, o qual teve início em setembro de 2020, igualmente com o edital do DALEM, sendo agora o grupo formado por 5 bolsistas, 3 membros voluntários, sendo todos novamente alunos do curso de letras em inglês, e temos agora mais uma co-orientadora no projeto, a professora Jaqueline Lindstrom. Nesse sentido, o escopo do projeto ampliou o seu objeto de estudo, incluindo a capacitação docente com o seu enriquecimento da abordagem multissensorial para o ensino de língua inglesa. Igualmente importante é mencionar a colaboração do Dr. Charles Haynes, do Institute of Health Professions, que tem nos orientado e permitido o uso do seu material, desenvolvido com a professora Terry James, From Talking to Writing, como vocês podem ver aqui no slide, o professor Haynes, o Dr. Haynes, o material que serve de base para os nossos estudos, assim como outros, mas esse é o principal, e as nossas reuniões online. Levando-se em conta a contextualização desse projeto de pesquisa e ensino,
Os trabalhos apresentados por esse grupo de pesquisa neste 8º CEPEL são ao todo 5. Esta apresentação e mais 4 trabalhos, cada um com um viés específico dentro da proposta da abordagem multissensorial. Os trabalhos estão listados neste e no próximo slide. Passemos agora à discussão do tema objeto de estudo deste grupo de pesquisa, a abordagem multissensorial e o ensino de segunda língua. O termo abordagem multissensorial vem de Multisensory Structured Language Education, uma área predominantemente dedicada à investigação conduzida com aprendizes em fase de alfabetização em língua inglesa como língua materna, isso é L1, os quais apresentam alguma dificuldade de aprendizagem ou algum distúrbio de aprendizagem já nos primeiros anos escolares. Então, os educadores que trabalham com essas crianças, sendo eles professores, fonoaudiólogos, psicólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos procuram utilizar-se dessa metodologia pela potencialização do aprendizado. Vejamos quais são os conceitos que compõem a ideia da multissensorialidade. O primeiro deles é o próprio conceito sensorial, isto é, os sentidos propriamente ditos: o tato, o olfato, a visão, o paladar, a audição e o movimento corporal, chamado por alguns autores como sinestesia. O segundo conceito é a multissensorialidade, a ideia de se aplicar atividades de aprendizagem que empreguem 2 ou mais modalidades sensoriais simultaneamente. Isso se justifica pelo modo como o cérebro é ativado quando realizamos alguma tarefa que envolve várias modalidades sensoriais. De uma maneira bem simples, bem simplificada, na verdade, a gente pode dizer que quanto mais estímulos o aluno receber, maior será o número de conexões cerebrais realizadas, maior será a quantidade de estímulos no cérebro. Consequentemente, melhor será o seu aprendizado. O terceiro conceito, ou característica, é que a abordagem multissensorial preconiza o ensino estruturado. O ensino é organizado de maneira sistemática, sendo ensinado o conteúdo do mais simples para o mais complexo. O quarto conceito é que a abordagem multissensorial deve ter o ensino de forma explícita, porque o conteúdo deve ser explicado de forma clara e direta, sempre mediado por alguma estratégia multissensorial. O quinto conceito ou característica traz a noção de scaffolding, que vem da construção civil como a ferramenta que dá o apoio, a sustentação. Em português, a tradução seria andaime, né? Scaffolding traz a ideia que dá a sustentação para a construção para que ela possa subir e avançar.
e assim se desenvolver. Nesse sentido figurado, para a aprendizagem, scaffolding refere-se a uma estratégia de ensino na qual o professor pode controlar a complexidade da atividade, à medida que gradualmente aumenta a dificuldade do exercício. Isso possibilita que o aluno consolide o conhecimento, porque a informação é dada em doses gradativas, certo? Sempre do mais simples para o mais complexo, como vimos nos conceitos anteriores, e também permite que o aluno desenvolva uma confiança em si mesmo, à medida que ele progride e consegue realizar a atividade, mesmo que em um primeiro momento com o auxílio do professor. À medida que esse aluno avança na consolidação do seu conhecimento e da sua confiança, ele passa a desenvolver as atividades sozinho. E também o grau de dificuldade dessas atividades vai aumentando. Muitos teóricos trazem uma noção semelhante à de scaffolding. Se nós formos procurar, por exemplo, nas teorias de educação, os psicólogos da educação, a gente tem, por exemplo, o Vygotsky, que apresentou a proposta da zona de desenvolvimento proximal, muito semelhante a essa noção de scaffolding, né? Aquilo que o aluno pode fazer sozinho e aquilo que o aluno consegue fazer com a ajuda de um peer mais experiente. Para a área da abordagem multissensorial, levando-se em conta essa questão das dificuldades, distúrbios e transtornos de aprendizagem, o termo utilizado seria scaffolding. Pois bem, então neste slide a gente pode ver o exemplo da imagem de um scaffolding ou de um andaime, né, em que os trabalhadores estão construindo esse andaime, subindo, né, à medida que eles estão utilizando esse apoio para poder desenvolver um outro trabalho, que é a construção propriamente dita. Na figura do lado, na imagem ao lado, nós vemos a figura da professora, né? E essa professora trabalhando também num andaime. Percebam que ela tem acho que é uma screwdriver, alguma coisa assim, na mão, né? E que ela está fazendo os ajustes ali naquele pequeno andaime, enquanto as crianças estão subindo, né? Estão se desenvolvendo. Realmente uma imagem figurada aí da noção do scaffolding, mas bastante útil. Nesse slide temos alguns exemplos de atividades amplamente utilizadas na sala de aula de SLA. São board games em que os alunos podem fazer o manuseio, né, o tato dos dice, dos dados, e também dos peões que vão movimentando dentro do board game. Muitas vezes esse board game é transportado para o chão do pátio ou mesmo da sala e os professores fazem atividades com giz e os alunos acabam andando, incluindo assim movimento do corpo, ou seja, sinestesia, bem como o visual, o auditivo, talvez associado com algum candy, é muito comum na sala de SLA. O segundo exemplo, com as mãos, nós temos a utilização dos sentidos do tato, novamente, e também da audição. Quando a gente faz essas atividades para
para os alunos reconhecerem adjetivos sobre textura, temperatura. É bastante interessante. Geralmente a gente trabalha com caixas fechadas ou sacos fechados e o aluno, com o tato e com a audição, tenta descrever, né, a característica daquele objeto e o seu grupo tenta descobrir de que material aquele objeto é feito. E essa atividade também envolve não somente o tato e a audição, mas também a fala, o movimento corporal, a visão, né, porque ele está olhando para os seus colegas, enfim. Uma outra atividade muito interessante, bastante utilizada com as crianças em idade pré-escolar, que funciona muito bem para as palavras que têm uma grafia bastante complexa, como é o caso do inglês, por ser uma língua opaca, né? É o escrever na areia. Então, é o que a gente chama de craft sand handwriting. Então, o aluno escreve a palavra, prestando bastante atenção no spelling, enquanto ele fala em voz alta aquelas letras, né? E abaixo a gente tem uma outra atividade para trabalhar quantidade, números, coletivo, também com manuseio, com atividades corporais, né, com o movimento corporal, com a fala, com a audição, a visão. E é interessante chamar a atenção de quanto colorido as atividades também têm. Chegamos ao último item dessa apresentação: as considerações sobre as implicações pedagógicas da utilização da abordagem multissensorial para o ensino de segunda língua. Muito embora a pesquisa científica ainda não ter conseguido demonstrar de maneira irrefutável a contribuição da abordagem multissensorial para o aprendizado, estudo dos primeiros métodos de alfabetização já comprovaram os benefícios de uma instrução sistemática e hierarquizada que estimule os sentidos, tais como o método Orton-Gilligan, a abordagem Montessori, a abordagem proposta por Strauss e Liniten, para citar alguns. Outra consideração importante a ser feita é que a abordagem multissensorial contempla no seu planejamento diversos estilos de aprendizagem, uma vez que compreende o uso de vários estímulos de múltiplos sentidos para o ensino, seja de língua materna ou de segunda língua. Por fim, um outro impacto para a sala de aula é que a investigação dos estilos de aprendizagem é um campo muito produtivo em termos de pesquisa e de literatura, porque considera as diferenças individuais, uma vez mais corroborando a proposta da abordagem multissensorial, que a partir do momento que planeja uma instrução estruturada, se faz também individualizada. Eu gostaria de deixar para vocês, então, uma consideração, uma reflexão, né? Food for thought. Então, como nós podemos empregar a abordagem multissensorial para o ensino da geração Z, que já nasce com, apesar do clichê, né, o controle remoto na mão e o celular na outra? Então, como ensinar essa geração tão tecnológica usando desses dispositivos que estão disponíveis para nós? Mais ainda, como utilizar a abordagem multissensorial para o ensino à distância em tempos de pandemia, não só para essa geração Z, que já está atualizada às tecnologias,
mas para qualquer classe de aluno que tenha ou não acesso a essa tecnologia. E aí fica o questionamento. Aqui estão algumas poucas referências sobre o conteúdo, mas eu estou disponível para compartilhar outros materiais caso vocês tenham interesse. Muito obrigada pela sua atenção e estou disponível para qualquer questionamento, sugestão ou qualquer troca de ideias. Muito obrigada.